Bom, o tema mais em evidência essa semana foi o problema do coronavírus, né? O coronavírus no Brasil tem uma história curiosa. Durante um período ele desapareceu, não se falava mais, as mortes supostamente teriam diminuído, os casos teriam diminuído, isso apesar de que é, o, os governos municipais e estaduais abriram, né, o funcionamento da cidade, suspenderam o isolamento social em meio a maior a uma onda, a um pico da onda da pandemia. Aí, né, nós comentamos aqui várias vezes, ironicamente, dizendo que o Brasil era um país do milagre da medicina. O coronavírus havia desaparecido sem que ninguém tivesse feito absolutamente nada para contê-lo. Terminadas as eleições. Bom, aí nós tivemos uma outra demonstração de hipocrisia e de completa submissão à burguesia, que foi o seguinte: nós passamos o ano de 2020, né, chamando todos os setores da esquerda a sair às ruas para defender não só o fora Bolsonaro, a luta contra os golpistas, mas também defender as reivindicações da população contra os governos que estavam aí fazendo absolutamente nada ou fazendo coisas absolutamente prejudiciais à população no quadro do coronavírus. Nós nos enfrentamos aí com as seguintes colocações da parte da esquerda. A direita, logicamente, nem falar. Que alguns chegaram ao extremo de dizer que, ao propor sair às ruas para defender os interesses da população, nós estávamos querendo matar a população com o vírus. Que isso era impossível, que não era possível fazer nada disso, que tinha que ficar em casa, que não sei o que, não sei o que lá. Esses propósitos científicos, éticos e maravilhosos, no entanto, desapareceram completamente quando começou a eleição municipal. Na eleição municipal, todo mundo saiu à rua, promoveu comício, promoveu aglomeração de pessoas, chamou as pessoas a se juntar, né, e assim por diante. Quer dizer, no período anterior, quando se tratava de lutar pelos interesses da população, não podia sair de casa. Mas quando vem a eleição, você faz o que for necessário para ganhar um votinho aqui, outro votinho ali. Isso tudo mostra uma completa desorientação política, uma falência política total da esquerda nacional, né? Bom, terminada a eleição, o governo do estado de São Paulo e os outros governos municipais e estaduais nem esperaram a consagração dos vencedores e o coronavírus, que aparentemente havia também, não sei se ele estava participando da eleição e, portanto, ficou mais tranquilo, mas o fato é que, segundo as informações oficiais, no dia seguinte à eleição, o coronavírus explodiu. Tá? Não sei direito, aí um governador absolutamente científico que nem o Dória poderia talvez explicar qual é a correlação, né, entre determinado tipo de vírus e o processo eleitoral, né? Se o vírus ele fica intimidado pelo processo eleitoral, não entendo direito. Eu sei que no processo eleitoral o vírus desapareceu e, terminado o processo eleitoral, o vírus voltou. O que é significativo nisso tudo são duas coisas. Primeiro, a demonstração daquilo que nós falamos o tempo todo, né? Nós insistimos nesse ponto de que não havia essa tal política humanitária, civilizatória, científica, etc. e tal, dos governos estaduais, que era tudo um jogo de cena para que eles conseguissem
se sair melhor na luta contra o bolsonarismo. Uma luta também que nós temos que entender que é uma luta, em grande medida, né, do ponto de vista da direita, é uma luta de compadres, não é uma luta morte nem nada. Nós vamos falar mais disso na sequência dessa exposição aqui. Ficou claro que tudo é uma grande manipulação e que, na realidade, a grande diferença entre o Bolsonaro e um Dória ou um outro governador qualquer, de qualquer outro estado do país, é que o Bolsonaro fala na lata o que ele pensa, e isso daí é muito agressivo, e os outros simplesmente fazem a mesma coisa, procurando manipular a população, porque eles são políticos tradicionais, né? Isso daí ficou absolutamente claro. Nós dissemos desde o começo que esses governadores, que foram saudados inclusive pela esquerda, não estavam fazendo absolutamente nada para conter o vírus. E a conclusão qual que deve ser? A conclusão é olhar para os números do coronavírus e ver que o Brasil se aproxima das 200 mil mortes. É o terceiro país com maior, como é que se diz, com o maior nível de destruição pelo vírus. Uma boa parte dessa situação catastrófica está concentrada em São Paulo, que é justamente, né, o estado do governador João Dória, que é o homem que supostamente estaria encabeçando, né, a ala científica da política nacional. Quando você vê os números, né, fica claro que tudo isso daí é pura propaganda, é pura enganação, é pura manipulação, e não tem nada de nada, não há nenhuma diferença real, né, que se manifeste do ponto de vista concreto na questão do coronavírus, de forma nenhuma. Nós vemos que a situação, que a política, tanto dos governadores científicos aí, como do Bolsonaro, negacionista da ciência, é basicamente a mesma, e que nós estamos atravessando aqui um período de grande confusão. O que nós vimos, a segunda questão que nós temos que colocar em evidência é o papel da esquerda. A esquerda, ela cometeu um erro gigantesco, tá? Se é que a gente pode chamar isso daí de erro, ao se colocar a reboque de personagens da direita golpista como o João Dória. Eu me lembro que a esquerda toda saudou, né, a iniciativa do Dória, uma coisa totalmente ridícula, e agora nós estamos aí com essa quantidade de cadáveres empilhados aqui no estado de São Paulo, mas não há dúvida nenhuma de que houve um resultado muito significativo, que é o crescimento, né, da popularidade, digamos assim, ainda que muito artificial, do João Dória em relação à população, em relação à eleição de 2022.